O grande dilema da comunicação profissional. O que realmente convence as pessoas numa sala de reunião cheia de executivos, né? Será que é a lógica pura? Os gráficos de barras, aqueles dados frios e calculados? Ou será a emoção? Olha, um debate fascinante. E o que torna isso, tão relevante hoje é que no ambiente corporativo a gente vê um mito persistente. Com certeza. Há uma crença quase inabalável, sabe? De que profissionais, especialmente em áreas técnicas ou de liderança, operam como se fossem computadores perfeitos. Exato. Movidos exclusivamente pela razão e pelo retorno financeiro. Pois é. Certo, então vamos desempacotar isso. A nossa missão nesse nosso mergulho profundo de hoje é justamente implodir esse mito. Nós temos em mãos um material fenomenal. Muito bom mesmo. São anotações e textos de um curso de treinamento de alto nível para gerentes de projetos e programas, mais especificamente o módulo 3, que se chama As Emoções da Sua Comunicação. E o foco dessa nossa análise é desvendar o patos. O famoso patos. Isso. Para quem gosta da filosofia clássica, o patos é aquela peça da famosa tríade retórica de Aristóteles, né? Focada na emoção, que atua ali lado a lado com a ética e a lógica. Exatamente. E a ideia central aqui é entender como a emoção não é só um enfeite bonitinho para uma apresentação de slides. Cientificamente falando, ela é absolutamente essencial para persuadir alguém e garantir que a mensagem sobreviva na memória das pessoas depois que a reunião acaba. O que é fascinante aqui é a forma como esse material transforma uma arte abstrata, né, que é a comunicação persuasiva, numa ciência aplicável. Sim. A abordagem não fica só lá na filosofia grega antiga. Ela traz o patos para debaixo do microscópio da biologia moderna e também da economia comportamental. É uma dissecação mesmo. É uma dissecação anatômica do porquê certas ideias grudam na nossa mente, enquanto outras, mesmo sendo logicamente perfeitas, simplesmente desaparecem no esquecimento. E tem um caso clássico na publicidade que está detalhado nessas fontes, que ilustra essa dinâmica com muita perfeição. Eu achei incrível. O anúncio da Michelin? Esse mesmo. É um anúncio impresso da fabricante de pneus Michelin, que rodou lá pelos anos 70, 80. Imagina aquelas revistas semanais clássicas, grossas, de grande circulação. Aí quem tá lendo abre a revista, deita ela na mesa e se depara com uma página dupla inteira dedicada a essa propaganda. Mas na primeira metade da página não tem um pingo de texto técnico. Nada, zero lógica. Zero. Não tem gráficos de durabilidade. Tem só uma imagem extremamente dramática e simples. Um bebê adorável com a mãozinha apoiada num pneu gigantesco da Michelin. Apenas essa imagem e um mar de espaço em branco em volta. Nenhuma palavra. E aí, quando o olhar cruza para a segunda página, tem letras brancas imensas, em negrito, declarando o seguinte: Michelin, porque há muito dependem dos seus pneus. É muito forte. E as especificações técnicas reais do produto, sabe a lógica da coisa toda, ficam espremidas lá no canto inferior direito, numa fonte tão minúscula que quase exige uma lupa para ler. O interessante de analisar esse anúncio sobre a ótica de um gerente de projetos, por exemplo, ou de quem aprova orçamentos, é o contraste absurdo entre o custo dessa comunicação e o conteúdo dela, né? Com certeza. Porque comprar o espaço de uma página dupla numa revista de circulação nacional era e ainda é um investimento financeiro colossal. Uma fortuna. Então surge a grande questão estratégica. Por que uma empresa gastaria uma quantia astronômica de dinheiro sem focar quase nada nas especificações técnicas e nos diferenciais práticos do produto? Por que ignorar o design das ranhuas que escoam a água ou a longevidade da borracha? Mas espera, se a gente pensar de forma puramente racional, se eu estou vendendo um pneu premium, que é mais caro que o da concorrência, eu não deveria listar os 50 motivos técnicos que justificam esse preço mais alto? Pois é. Parece meio contraintuitivo esconder a lógica lá no cantinho da página. Pareceria contraintuitivo para um computador, mas não para a mente humana. A mensagem implícita ali,
ignora a racionalidade do preço e vai direto na jugular emocional dos pais. Nossa, sim. A mensagem que não é dita, mas que é meio que gritada pela imagem do bebê é: nós sabemos que a segurança dos filhos é a prioridade número 1. É melhor comprar pneus Michelin ou um acidente terrível pode acontecer com o que é mais precioso. É um soco no estômago. O apelo é 100% emocional, focado totalmente no instinto de proteção. A empresa investiu pesado nesse anúncio porque, no fim das contas, a emoção traz um retorno financeiro muito maior do que a lógica das ranhuras da borracha. Então, a lógica é literalmente empurrada para o escanteio nesse primeiro momento. O que nos leva a perguntar, por que o cérebro prefere a imagem do bebê em vez da planilha de durabilidade? Por que essa abordagem compensa tanto? É aí que a neurociência entra na jogada. Exato. Para entender a comunicação num ambiente de negócios, a gente precisa entender a biologia humana. Sem dúvida. A estrutura do nosso cérebro explica exatamente a nossa suscetibilidade a essas mensagens. Grande parte do processamento neurológico humano é dedicado a mapear e reagir a emoções. E a grande protagonista desse processo é uma estrutura chamada amígdala. E só para deixar claro, a gente não está falando das glândulas na garganta. Não. São duas pequenas estruturas com o formato e o tamanho de uma amêndoa que ficam localizadas lá no fundo, no centro do cérebro. Eu gosto muito de uma analogia que eu acho que a melhor forma de visualizar o trabalho da amígdala é comparar ela a um sistema de alarme residencial de alta tecnologia. Boa. Imagina um alarme de segurança que passa 24 horas por dia escaneando o ambiente em busca de qualquer ameaça potencial. Sempre alerta. Sempre. E quando os sensores detectam um perigo, o alarme dispara com força total, ignorando qualquer outra coisa que esteja acontecendo na casa. A amígdala faz exatamente isso pelo nosso corpo. Perfeito. Ela escaneia o ambiente em busca de ameaças à nossa sobrevivência, ao nosso status, nosso bem-estar. E quando encontra algo, faz o coração acelerar, libera adrenalina. O foco dela é nos manter vivos a qualquer custo. Essa analogia do alarme é excelente, porque ela ilustra bem a urgência. Mas o alarme não funciona sozinho, né? Ele precisa avisar alguém. Alguém tem que tomar uma atitude. E aí é que entra outra parte fundamental da anatomia cerebral, que é o córtex pré-frontal. Essa área, que fica localizada logo atrás da nossa testa, é o centro de comando executivo. É tipo o diretor da empresa. O CEO do cérebro. Isso. O córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio complexo, pela lógica fria, pelos cálculos matemáticos e pela tomada de decisões deliberadas. É a parte do cérebro que lê relatórios trimestrais e analisa os prós e contras de um investimento. Mas olha só, aqui vem um ponto de ceticismo. E eu quero ver o que você acha. Se eu tô numa sala de diretoria apresentando um orçamento de 2 milhões de reais para um novo projeto de infraestrutura, eu tô lidando com executivos que, em tese, deveriam estar usando puramente o córtex pré-frontal. Em tese, sim. Eles querem saber o retorno sobre o investimento, o famoso ROI. Eu certamente não posso colocar a foto de um filhotinho em perigo no meu slide de projeção de custos para gerar emoção, certo? Certo. Então, onde a emoção se encaixa nessa lógica corporativa tão dura? Essa é a grande armadilha conceitual na qual muitos profissionais caem. A gente foi ensinado a ver a emoção e a lógica como inimigas mortais, né? Como se estivessem brigando pelo controle do volante. É o que todo mundo pensa. Mas a neurociência revela o oposto. A lógica precisa da emoção para funcionar. O córtex pré-frontal, o nosso diretor lógico, ele é inundado por milhares de dados por segundo. Ele não sabe o que é importante ler primeiro. E quem diz a ele o que analisar? A amígdala, o alarme. Se a amígdala não disparar e disser, ei, preste atenção nisso, isso afeta a nossa sobrevivência ou nosso sucesso, o córtex pré-frontal simplesmente ignora a informação. Ele descarta. Exatamente. No caso de uma reunião de diretoria, a promessa de um ROI imenso ativa a ambição, ou a ameaça de perder mercado para um concorrente ativa o medo. Ah, entendi. Ambição e medo são emoções cruciais. Sem elas ativando a amígdala, a planilha de 2 milhões de reais é só um pedaço de papel chato. Isso muda tudo. A emoção funciona como um farol que direciona a atenção da lógica.
Se não houver uma emoção atrelada, o cérebro executivo nem sequer se dá ao trabalho de processar os dados. Nem tenta. E tem um detalhe extra extraído das fontes que aprofunda essa dinâmica biológica, fornecendo uma ferramenta fenomenal chamada teoria da perspectiva, a Prospect Theory. Essa teoria é genial. É um conceito da economia comportamental que é muito profundo matematicamente, mas que carrega uma premissa assustadoramente simples e reveladora sobre a natureza humana. A premissa central dessa teoria é a aversão à perda. Em termos práticos, significa que o ser humano sente a dor de perder algo com uma intensidade infinitamente maior do que sente a alegria de ganhar algo de valor equivalente. É muito louco pensar nisso. A dor da perda dita as regras do comportamento humano muito mais do que a busca por vantagens. E como isso se traduziria em números, sabe? Para ilustrar bem a irracionalidade da coisa para quem está ouvindo a gente. Tem uma série de experimentos comportamentais fascinantes sobre isso. Os pesquisadores oferecem a indivíduos a oportunidade de participar de um jogo de apostas. Tá. A regra é a seguinte: existe a chance de ganhar $200 ou, em alguns cenários, até $300. Mas, para entrar no jogo, o indivíduo precisa aceitar um pequeno risco de perder $100 do próprio bolso. Ok, matematicamente falando, qualquer inteligência artificial ou computador aceitaria essa aposta num piscar de olhos. O ganho potencial é 2 a 3 vezes maior que a perda potencial. A lógica pura diz que é um excelente negócio. Sem dúvida. Mas nós não somos computadores perfeitos. Pois é, e o que acontece? O resultado esmagador desses estudos é que a grande maioria das pessoas recusa a oferta categoricamente. Impressionante. O medo de tirar $100 da carteira e perdê-los domina completamente a mente. A antecipação daquela dor emocional é tão aguda que faz as pessoas abrirem mão da alegria muito provável de ganhar os $300. A gente paralisa. O cérebro prefere o status quo seguro a um ganho tremendo que vem atrelado a uma perda pequena. O medo de perder esmaga a alegria de ganhar. E se a gente conectar essa aversão à perda de volta àquele anúncio da Michelin, a engenhosidade por trás da campanha se torna gritante. Fica muito claro. Imagina o cenário da compra. Optar por um pneu genérico representaria uma economia de R$50 ou R$100 por roda. É um ganho financeiro imediato e lógico. Sim, o dinheiro fica no bolso. Mas a Michelin pegou esse pequeno ganho racional e colocou ele frente a frente com a imagem de uma possível tragédia com a família. O pequeno ganho financeiro é pulverizado pela ameaça de uma perda incalculável e devastadora. A genialidade foi enquadrar o produto não como ganhe frenagem, mas como evite perder tudo. E trazer essa teoria da perspectiva para a realidade do gerenciamento de projetos é algo revolucionário. Imagina uma equipe tentando convencer as partes interessadas de uma grande corporação a adotar um novo sistema de software. Se a apresentação for focada só em, olha, este sistema vai aumentar nossa produtividade em 15%. Isso é um ganho, é positivo, lógico, mas pode não ser suficiente para vencer a inércia e o incômodo da mudança. Claro, porque mudar dá trabalho. O ganho de 15% esbarra na preguiça corporativa. Mas e se a equipe mudar o foco do argumento? Aí a mágica acontece. E se a apresentação demonstrar que, se não migrarmos para este sistema atualizado, as falhas de segurança do software atual vão deixar a gente exposto a um vazamento de dados que custará milhões em multas no próximo trimestre? A conversa muda de tom instantaneamente. Exatamente por causa da aversão à perda. A ameaça de uma perda severa aciona a amígdala de todos os presentes na sala de forma imediata. O alarme dispara. Todo mundo acorda. O córtex pré-frontal é convocado em caráter de urgência e, de repente, todo mundo está prestando atenção absoluta na lógica técnica que apoia aquela afirmação. Estruturar os argumentos lógicos em torno de perdas a serem evitadas ou de ganhos cruciais para a sobrevivência do negócio torna a mensagem irresistível. Aqui é onde fica realmente interessante. Digamos que a gente conseguiu capturar a atenção da sala com essa mistura de ameaça de perda e dados concretos. Certo. Como a gente garante que esses executivos lembrem de tudo isso 3 semanas depois, quando chegar a hora de fato assinar o cheque? Como a memória realmente se forma no meio dessa batalha de emoção e lógica? É fundamental compreender isso.
A mecânica da memória, que é super bem descrita nos materiais de estudo, explica perfeitamente por que a maioria das reuniões fracassa em deixar um legado. O processo ocorre em blocos sequenciais. Como funciona o primeiro bloco? Tudo começa com a entrada sensorial. A informação bruta chega através dos nossos olhos e ouvidos. Observando os gráficos, ouvindo o palestrante, isso preenche a memória sensorial primária. É um bombardeio constante. Só numa reunião de 30 minutos são milhares de palavras, luzes do projetor, barulhos da sala. E todo esse volume colossal é afunilado para o segundo bloco, a memória de curto prazo. E aqui a gente encontra um dos grandes gargalos da biologia humana. A sala de espera apertada. Isso. A ciência cognitiva aponta que a nossa memória de curto prazo tem uma capacidade assustadoramente limitada. Ela só consegue segurar 5 blocos de informação simultâneos, podendo variar em mais ou menos 2, dependendo da pessoa. É a famosa regra dos 5 mais ou menos 2. A gente pode até fazer um teste rápido para ilustrar o quão frágil é essa memória de curto prazo para quem está nos ouvindo. Se a gente ouvir uma sequência de números aleatório, tipo 4, 9, 1, 5, 8, 2, 7. A maioria das pessoas com um pouquinho de esforço consegue repetir essa sequência de 7 blocos por alguns segundos. Exato. Mas e se eu emendar rapidamente uma segunda sequência? 3, 6, 9, 4, 1, 0. E logo em seguida começar a ler um relatório sobre a cadeia de suprimentos. O que acontece com aquela primeira sequência de números? Ela evapora. A mente da pessoa perde os primeiros dados de forma irrecuperável. Simplesmente some. A memória de curto prazo atua como uma pequena sala de espera com cadeiras muito limitadas. Quando novas informações entram pela porta, as informações antigas são impiedosamente expulsas para o corredor do esquecimento. Não tem espaço para todos. E o tamanho do que constitui um bloco de informação varia, né? Sim, pode ser um número isolado, ou, para um especialista altamente treinado, pode ser um conceito complexo inteiro que ele agrupa em um bloco só. Mas o limite estrutural do cérebro não muda. E aplicar esse conceito ao dia a dia corporativo explica tanta coisa. Sabe aquelas apresentações de PowerPoint com 50 slides, onde cada tela tem planilhas monstruosas e textos enormes em letras minúsculas? Um pesadelo cognitivo. Total. O palestrante está essencialmente empurrando 200 blocos de informação para uma sala de espera que só comporta 7. O público começa a esquecer o slide 1 no momento em que o palestrante muda para o slide 3. A sobrecarga de dados pura destrói a retenção. Então, como a gente salva a informação de ser expulsa dessa sala de espera? Esse é o momento crítico onde a informação precisa dar o salto da memória de curto prazo para o terceiro e definitivo bloco, a memória de longo prazo, que fica abrigada no hipocampo. O hipocampo é o cofre forte do cérebro. Exato, mas o cérebro consome muita energia e ele se recusa a arquivar qualquer lixo nesse cofre. Ele precisa de um critério de seleção rígido. E é nesse exato momento que a amígdala entra em cena de novo para salvar o dia, executando um processo conhecido como etiquetagem emocional, ou emotional tagging. Uma etiqueta emocional é como se houvesse um carimbo de urgente sendo batido nos documentos. Uma analogia super precisa. Se a informação que está ali lutando para sobreviver na memória de curto prazo sinaliza uma chance de evitar uma dor terrível, ou uma chance de garantir um benefício essencial para a sobrevivência, a amígdala reconhece isso. E aí ela carimba. Imediatamente ela carimba aquele pacote de dados lógicos com uma etiqueta emocional intensa. O hipocampo vê essa etiqueta, reconhece o selo de aprovação do sistema de sobrevivência e guarda a informação a longo prazo. Genial! Sem esse carimbo da amígdala, o hipocampo simplesmente olha para os dados brutos, não vê utilidade imediata e permite que eles sejam apagados. Tem um detalhe anatômico que eu acho poético e revelador. A biologia é tão fascinante que as estruturas da amígdala ficam fisicamente posicionadas logo acima do hipocampo no nosso cérebro. Ficam ali juntinhas. Era um design evolutivo perfeito. Se um homem das cavernas fosse atacado por um animal feroz perto de um rio específico, o medo e o pânico gerados pela amígdala precisavam ser transferidos
quase instantaneamente para o hipocampo. Era uma questão de vida ou morte? Exato, o cérebro precisava gravar para sempre na memória de longo prazo, nunca mais beba água perto daquele rio. A etiqueta emocional garante que as lições de sobrevivência não precisem ser reaprendidas do jeito difícil. E a gente carrega esse mesmo maquinário biológico ancestral para dentro das reuniões de planejamento estratégico hoje em dia. A síntese genial que a gente pode tirar de todas essas teorias e dados é que, incrivelmente, a retórica antiga estava correta milênios antes dos exames de ressonância magnética existirem. Aristóteles sabia das coisas. Sabia. O pathos não é, de forma alguma, o inimigo da lógica, da razão ou da ética. Pelo contrário, o pathos é o veículo blindado que transporta os argumentos lógicos através da frágil memória de curto prazo e entrega eles em segurança no armazenamento profundo da memória de longo prazo. A economia comportamental e a neurociência confirmam isso incontestavelmente. Dados não têm peso sem o contexto do sentimento humano. E essa é a grande lição prática que salta das páginas dessa nossa análise. Fica muito claro que não adianta construir um modelo de projeção financeira mais robusto, o cronograma de projeto mais eficiente ou o relatório mais logicamente blindado de toda a empresa. Não vai adiantar nada sozinho. Se essa montanha de lógica impecável não for devidamente envelopada numa promessa de prevenção de perda catastrófica ou num ganho significativo atrelado a algo que as pessoas valorizem emocionalmente, vai ser um esforço inútil. É o carimbo emocional que resgata os fatos do esquecimento. Nós precisamos fornecer às partes interessadas não apenas dados, mas um motivo visceral para eles se importarem com aqueles dados. Ter clareza sobre essa dinâmica não apenas aprimora a maneira como construímos nossos argumentos para convencer uma equipe ou vender uma ideia, funciona também como uma ferramenta de defesa. Muito bem lembrado. Nos ajuda a decodificar como nós mesmos processamos o mundo. Afinal, a gente também está sentado do outro lado da mesa. Quando precisamos aprovar um orçamento ou adotar uma nova metodologia de trabalho, é o nosso alarme interno que está ditando que o nosso lado racional vai focar. Compreender isso nos torna tomadores de decisão muito mais conscientes e menos reféns de gatilhos acidentais. E observar esse poder incrível da amígdala de digital que a nossa mente considera importante ou esquecível deixa a gente com uma reflexão final obrigatória. Um pensamento que surge como uma provocação, sabe? Quando a gente confronta a nossa biologia primitiva com o mundo moderno. Tô curioso. Pensa comigo. Se os nossos cérebros foram moldados ao longo de milênios para priorizar ameaças e reagir com intensidade máxima a qualquer sinal de perda, apenas para nos manter vivos, qual é o impacto disso na era digital moderna? O bombardeio de informação. Exatamente. O que acontece com a mente humana quando o telefone vibra no bolso, as manchetes dos portais de notícias gritam em letras vermelhas gigantescas e cada notificação na rede social é deliberadamente projetada por algoritmos para parecer uma questão de vida ou morte? Será que o nosso maquinário de sobrevivência foi hackeado? Uma excelente pergunta. Será que nós estamos sendo moldados por um estado constante e fabricado de pânico e urgência, simplesmente porque as corporações de tecnologia aprenderam a usar a nossa biologia como refém? Fica essa questão provocativa no ar para reflexão. É fundamental tirarmos nossas próprias conclusões sobre como as emoções moldam não apenas a comunicação profissional, mas o mundo ao nosso redor. Continuemos questionando, analisando profundamente as estruturas do conhecimento e até a nossa próxima discussão.